Obrigado. Boa tarde, gente. É uma satisfação poder contribuir com um evento que eu julgo de muita importância nessa trajetória que a gente vem acompanhando e participando e, e fazendo, tentando fazer e lutando por uma transição energética que seja justa. E sou do Instituto Federal da Paraíba, aqui do Campus João Pessoa, minha formação em engenharia elétrica, e a minha área de energias renováveis. Há mais de 20 anos que o nosso campus tem essa área de estudo, mesmo antes de existir mercado, mesmo antes de existir legislação aqui no Brasil sobre isso. Um professor nosso cearense disse: olha, lá está acontecendo, está chegando umas turbinas eólicas lá, eu acho que está na hora da gente começar a pensar em energias renováveis, isso lá no final dos anos 90. E de lá para cá, a gente vem tentando aprender e contribuir nesse processo, mas foi através do Comitê de Energia Renovável do Semiárido, do CESA, que me possibilitou esse aprendizado junto com os movimentos sociais e junto com as comunidades e ver que não é só a tecnologia que vai resolver tudo, não é? É preciso que a tecnologia ela sirva a um determinado propósito, a um determinado que atenda ao bem comum. E é isso que eu venho aprendendo nesse tempo. Então, aqui, eu acompanhei algumas das discussões aqui, né? Eu acompanhei pela internet e vi como nós nos aprofundamos nessa temática dos impactos, né? Nessa abordagem, no levantamento de dados, etc. Coisa que no Comitê de Energia Renovável, nós começamos isso há uns 8 anos atrás, com muita insegurança, com muito cuidado, né? Estávamos falando de coisas que a pessoa, mas vocês são o Comitê de Energia Renovável, estão falando contra as eólicas, né? Como é isso, né? Mas, e a gente já sentindo a necessidade lá em 2016, 2015, 2016, já sentindo a necessidade do Ministério Público estar presente, né? E que bom que tudo isso está acontecendo e isso reforça a necessidade de uma mudança, né, de paradigma e de legislação também, para que a gente caminhe uma transição mais energética mais justa. Então, aqui a gente vai tentar apresentar o que a gente visualiza de alternativas, né, de um modelo diferente que a gente acredita que pode levar a uma transição energética mais justa. E eu tomei a liberdade de ampliar o tema. O tema fala de aproveitamento do potencial eólico e solar nas comunidades tradicionais de agricultura familiar, né, através do modelo descentralizado. O tema é bem longo, né? Eu acrescentei também as cidades. Então, o meio urbano também precisa ser pensado e discutido nessa transição energética. Nós temos comunidades vulneráveis também, né, no meio urbano, com pobreza energética, com limitações produtivas devido ao alto custo energético. E nós temos a oportunidade de exercitar uma solidariedade campo-cidade nessa transição energética justa. Então, trago também essa incluir as cidades nessa discussão, o meio urbano. Então, nós partimos desse nexo energia, alimento, água, para balizar muita coisa. Eu tenho aprendido com esse exercício no Comitê de Energia Renovável que a plataforma da ONU, dos ODS, é uma plataforma interessante, importante, deve ser considerada, mas é uma plataforma que, de certa forma, para quem está lá na ponta, quem está lá nas comunidades, quem está lá lutando pela sobrevivência, parece não há uma praticidade nisso. Mas quando eu olho a sustentabilidade ambiental, social, etc., etc., pelo olhar do nexo, eu consigo ver mais, sentir mais. Daí eu parto isso, que o nexo é a nossa casa.
O planeta é energia, o planeta é alimento, é terra, o planeta é água. É a nossa casa. Então, se eu quero uma casa equilibrada, se eu quero uma casa limpa, se eu quero uma casa que se sustente, eu quero isso equilibrado, eu preciso ter isso equilibrado. Também esse nexo é da sustentação da vida. Não é? A vida precisa da energia, do alimento, da terra, da água para se sustentar e se manter. Então, a sustentabilidade, né, é esse equilíbrio também desse nexo. E também desse nexo, nós podemos ter o sustento produtivo. Nós podemos produzir, gerar renda, produzir alimento, produzir as condições mínimas, as condições necessárias para a vida. Então, a partir desse nexo, pode passar, por favor. E pensando nessa produção, é que a gente tem que considerar que há limites para isso. É óbvio. Aliás, muita coisa que eu vou falar aqui é óbvio, mas nós precisamos falar o óbvio. Nós precisamos praticar o óbvio. Se a gente fizer o óbvio e praticar o óbvio, já estamos fazendo muita coisa. Então, Celso Furtado, paraibano, economista, já tinha cantado essa pedra de muito tempo, há 50 anos, aliás, que ele chegou a chamar a atenção dos limites que o sistema econômico, o sistema produtivo tem que respeitar, é o limite dos ecossistemas. E depois, se percebeu também que há um outro limite também importante, que é o limite da dignidade humana. Então, nós temos dois limites a serem considerados. O limite da dignidade humana, que nós não podemos descer desse limite, nem podemos superar o limite dos ecossistemas. Então, nós temos que trabalhar nesse miolo aí, dessa rosquinha, mais do que nunca, por favor. E trabalhar respeitando esses limites, pode até existir várias formas, mas uma forma que a gente chama de economia solidária, por si só, por princípio, já está dentro desses dois limites. A economia solidária, se a gente pensar na transição agroecológica, respeita os limites ecológicos dos ecossistemas, também respeita a dignidade humana, então não fere nenhum desses dois limites. Mas se a gente for pensar a produção de alimentos em grande escala, por exemplo, o agrotóxico fura o limite superior. O trabalho análogo à escravidão fura o limite inferior. Se a gente for pensar na produção de energia, um parque eólico, um parque fotovoltaico, ao desmatar, a fazer explosões, etc., fura o limite dos ecossistemas. E um aerogerador fazendo ruído a 150 metros de uma casa está furando outro limite inferior da dignidade humana. E a economia solidária, ela trabalha dentro desses dois sistemas por princípio. Por princípio. Então, nós precisamos pensar nesse conceito também para a transição energética. E daí a gente pensa na economia solidária solar. Então, como fazer essa transição energética, né, de modo a respeitar esses dois limites de um processo produtivo que seja sadio. Então, tanto utilizando tecnologias que aproveitem a energia solar, quanto a da energia eólica também, né? Porque a gente está tão acostumado a conhecer que há a possibilidade da geração descentralizada pela energia solar, mas também há microturbinas eólicas, há essa tecnologia para aproveitamento da energia eólica e produção em pequena escala, e dentro desse conceito da economia solidária. E também a gente tem que pensar não só nos arranjos produtivos rurais, mas também nos urbanos. Então, a gente tem pequenas empresas, pequenos negócios, oficinas, produção de base comunitária também nas cidades, que precisam e têm a energia elétrica como um dos principais insumos e um dos principais custos que limitam o seu desenvolvimento. Então, nesse contexto nos apoiando no princípio da economia, nos princípios da economia solidária e promover uma transição energética descentralizada, nós já temos no Brasil um marco legal que fixa as regras desse
dessa relação, que é a Lei 14.300, que traz no seu bojo ideias de soluções, de modelos diversos de soluções, mas traz muitas dúvidas também. Traz muitas dúvidas se aquela comunidade de agricultores familiares pode avançar em numa organização cooperativa, ou até mesmo se está numa associação que tem um caráter não produtivo, mas se a associação está compartilhando energia, será que isso vai ter implicação para a segurança previdenciária desses agricultores? Então, traz dúvidas sobre isso, mas é um marco que, por um lado, tem coisas importantes, tem outras que mostram justamente a reação do mercado tradicional, não é, a essa nova possibilidade, essa mudança de paradigma de geração descentralizada, de geração distribuída de energia. E pensar nisso, em implementar em larga escala essa outra possibilidade de geração de energia que não seja geração centralizada, porque a geração centralizada através de energias renováveis não há novidade. Não há novidade. A gente está vendo, aliás, os impactos até mais severos e mais agressivos do que em outras formas de energia. Então, a grande novidade, ao nosso ver, é essa possibilidade da geração descentralizada e aí a energia ela não ser uma mercadoria. A energia ser um bem comum, de fato, né? Porque a energia é livre na natureza, uma armadilha chamada gerador captura essa energia, e a partir daí passa a ter um dono, e a partir daí passa a ser uma mercadoria, e para acessar eu tenho que pagar uma fatura. Mas na geração descentralizada, eu vou capturar a energia como uma armadilha, mas vou capturar o que me cabe, o que eu preciso. É o conceito, vem aí o conceito da economia solidária, o conceito até mesmo agroecológico, né? Então, eu vou capturar, vou pegar o que me cabe, né? E vou produzir e vou utilizá-la como um recurso que eu preciso para a minha produção. Então, para fazer isso, nós temos que, para aumentar essa escala, desse alcance, dessa possibilidade, nós não temos outro caminho a não ser políticas públicas que favoreçam, que incentivem e que protejam e que organizem esse processo. Então, a política energética sustentável ela tem que pensar em usar energia renovável, mas também tem que pensar em usar bem essa energia. Então, a eficiência energética ou a conservação de energia, né, com sobriedade energética, que é um conceito que vai além da eficiência energética, né, é que essa política deveria contemplar. E aí a gente percebe que a transição energética justa ela vai acontecer se forem levadas em considerações o território, se for considerado o local, se for considerado as comunidades que estão nesse território. Então, o governo local, não é? A representação do Estado naquela localidade deveria passar a exercitar e a implementar políticas públicas. Então, o governo local, notadamente os municípios, deveriam passar a exercitar a política pública também no campo energético. Então, já temos políticas públicas no campo da água, de recursos hídricos, de alimentos, e as tradicionais, já do Estado, não é? Mas da energia, não. Sempre se deixa para a esfera federal cuidar disso. E aí vem as distorções que a gente acompanha. Então, assim, com essa ideia da gente entender que é preciso ter políticas públicas para que essa outra transição energética ela possa tomar impulso, mas baseado na experiência e no modo de vida de muitas comunidades que praticam a economia solidária, e aí respeitando os dois limites de uma economia que funciona dentro do miolo daquela rosquinha, é que a gente entende que a gente precisa fazer essa incidência do controle social indutor de políticas públicas. Então, essa prática que a gente vem tentando fazer através do Comitê de Energia Renovável do Semiárido, em conjunto, em parceria, em articulação com muitas outras entidades,
e organizações. Isso há 8 anos que vem sendo praticado. E hoje, para dar alguns exemplos da materialização desse processo, temos, de um lado, é necessário que o poder público se capacite e compreenda essa nova realidade. Por isso que eu parabenizo o MPF por esse evento, essa capacitação. Nós entendemos que esse caminho é necessário, né? O Estado brasileiro precisa, as suas instituições precisam conhecer esse processo e as alternativas de uma transição energética justa. Então, nós estamos fazendo essa incidência política junto à Secretaria Estadual de Energia já há alguns anos, e que estamos agora, por solicitação da Secretaria ao IFPB, terminando de elaborar um projeto que tem o objetivo de capacitar os gestores públicos municipais sobre gestão energética municipal. O que é gestão energética municipal? Como fazer? Como organizar? Onde estão os recursos? O que é isso? Então, esse está bem adiantado esse projeto. Já passamos pela discussão com a FAMUP, que é a Federação das Associações dos Municípios da Paraíba. Então, isso foi uma coisa que nós solicitamos. Disse, olha, não adianta fazer só aqui IEP, secretaria. Não, temos que conversar com a representação dos municípios. Então, isso é uma linha. A outra com o INCRA e o MDA. Então, nessa ideia também é preciso capacitar não só os órgãos INCRA e MDA sobre esse processo, mas que essas instituições elas fomentem, elas apoiem um processo ampliado de capacitação na ponta, nas comunidades, notadamente nos assentamentos da reforma agrária e nas comunidades quilombolas. Então, esse outro projeto que também está em construção, já está no MDA, esse projeto lá sendo analisado, que é fruto dessa incidência política, resultado dessa articulação e dessa prática com as comunidades, com as organizações da sociedade civil, né, exercitando um outro modelo energético. E isso precisa ser ampliado até com outras organizações. Né? E aí, aqui eu vou finalizar, nós, até para o nosso aprendizado, né? E também para ajudar nesse processo de capacitação sobre essas possibilidades energéticas descentralizadas, inspiradas nos princípios da economia solidária, que nós participamos de uma cooperativa de compartilhamento de energia, que nós chamamos de Bem Viver, que ela está, a usina dessa cooperativa fica no município de Maturéia, dentro da área experimental do CEPSES, que é uma organização que já tem uns 40 anos de atuação lá no território da Serra do Teixeira, que é o Centro de Educação Popular e Formação Social, que já trabalhava a questão da gestão hídrica, a gestão do solo, a transição agroecológica, e com a parceria com a Bem Viver, fechamos o nexo, né? Fechamos o nexo e também estamos trabalhando o tema da energia descentralizada e tem sido um grande aprendizado esse exercício da economia solidária solar, a autogestão, o desafio da autogestão, os limites da nossa legislação. Então, nós tínhamos como meta incluir nessa cooperativa agricultores familiares, mas não podemos fazer isso sob pena dos agricultores familiares perderem a condição de segurado especial. Mesmo essa energia compartilhada, rateada, sendo utilizada nos seus processos produtivos, no seu lote, na sua residência, essa cooperativa nós não vendemos nada. Não há, é uma cooperativa onde geramos energia, são 22 sócios iniciais, podemos chegar a 45 pela disponibilidade lá de potência de transformador, as questões técnicas, nós temos condições de atender até 45 famílias, né, nessa instalação, mas paramos porque há esse limite, que até foi comentado aqui, muito bem comentado,
nas apresentações anteriores, mas aí vem uma ideia nossa, porque vamos incluir uma agroindústria em alguma comunidade, uma fábrica de polpa de fruta que tem a sua produção limitada não por falta de fruta, não por falta de processamento, mas pela questão energética, pelo preço, custo da energia. Muitas fábricas de polpa de fruta se limitam, as frutas se perdem, as pessoas podendo processar mais frutas, mas a comunidade chega no limite da conta de energia. Então, aí surgiu a ideia, vamos incluir uma agroindústria na nossa cooperativa, que é possível, a cooperativa tem um CNPJ como sócio, se esse CNPJ tem uma relação com o propósito da cooperativa, é possível. Aí vem a dúvida, mas o pessoal que participa dessa agroindústria, será que não vai ser penalizado com a possibilidade de perder a condição de segurado especial também? Entende? A dúvida ela vai replicando. Então, a gente precisa resolver isso. E observe, por favor, que aqui nessa foto onde aparecem as placas, vejam que tem uma calha no chão. Tem a brita e tem uma calha. Uma calha. Então, esse é obrigado, a mãozinha aí está mostrando. Nós fizemos todo o processo de instalação da cooperativa passou e vem passando por um processo que é chamado de adequação sociotécnica. Então, nós aplicamos aí nós temos uma tecnociência solidária. Então, nós pegamos, aliás, na fase 1, né, são 7 etapas. A nossa é a fase 1, que a gente está pegando a tecnologia que foi desenvolvida para outros propósitos e submetemos a um processo de adequação sociotécnica. Então, aí tem a ideia da cisterna de telhado, com a cisterna calçadão, e a nossa usina, ela coleta a própria água para manutenção. Então, tem uma cisterna ali naquela outra foto, esse círculo aí é uma cisterna, igual a cisterna de uma residência, 15 mil litros. E essa nossa usina, ela coleta água de chuva para a própria manutenção. Porque eu estou sentindo falta, e é uma preocupação nossa, com esses grandes parques fotovoltaicos que estão sendo instalados no nosso semiárido. Temos que fazer a pergunta e temos que ter a resposta de onde virá a água para lavar essas placas. Então, muito se fala da água para a concretagem, obrigado, a concretagem das bases das torres. 150 mil litros, seca açude, seca. Aconteceu na Serra de Santa Luzia, lá no São José dos Sabugi, os poços secaram. Os poços secaram para poder concretar aquelas bases, mas e para lavar as placas, milhares de placas que estão sendo instaladas. E com detalhe, como o desmatamento é mais severo para a energia solar, é mais severo, então o poeirão, falando popular, o poeirão vai cobrir mais ainda as placas e vai precisar de mais lavagem, de mais água. E de onde vai vir a água? A gente sabe, a água da agricultura familiar, a água que abastece as cidades, né? Porque nós temos players fortes para disputar essa água. Então, aqui a nossa usina está mostrando de forma singela uma solução integrada, e essa nossa usina ela tem hoje 83 módulos, 83 pode chegar a 140, 160 módulos. Então, são essas preocupações que temos que ter de um lado e também visualizar que há possibilidades concretas. Alguém pode dizer, mas o Brasil precisa de energia, temos que ter um parque fotovoltaico de 30 megawatts. Mas o Brasil precisa para o seu desenvolvimento. Tudo bem, precisa. Vamos pegar esses 30 megawatts, cabem em 30 mil casas, telhado de 30 mil casas. Pronto. Eu estou botando por baixo 1 quilômetro por casa, que é a conta que se faz no setor elétrico, né? Uma usina tem tantas mil casas que a gente vê no jornal, né? Que considera cada casa 1 quilômetro. Então, 30 megawatts, 30 mil telhados, pronto, temos a mesma energia. Mesma energia, no Brasil não vai ser entende? Então, é esse modelo descentralizado que nós acreditamos, mas também com esse processo de adequação sociotécnica.
até a gente chegar na etapa 7 dessa adequação sociotécnica, que é desenvolver, ter a própria tecnociência. A gente ter células orgânicas, quem sabe com pigmentos de plantas do nosso semiárido. A Bahia já andou pesquisando o extrato da pimenta malagueta como a substância fotovoltaica para células orgânicas. Então, a gente tem que chegar ao nível, por enquanto, vamos começar com o nível 1, que é pegar o que o mercado já coloca como solução de tecnologia capitalista, mas que a gente use essa é a ideia da tecnociência solidária, passar por esse processo. Não é que eu vou rejeitar a tecnologia capitalista, não, vamos ser inteligentes, vamos aproveitar o que já está pronto, mas num outro conceito, numa outra maneira de fazer, né? Então, é isso que a gente está exercitando, e o propósito dessa cooperativa é a visitação. Então, ali na foto, ali, a gente está com o nosso Anchieta ali, de camisa vermelha, que é o nosso baluarte lá, que sempre recebe as visitas. Então, esse é a nossa escola de ensinar e de aprender esse processo. Então, é isso. Eu quero também registrar aqui a UEPB, né, através do Programa de Desenvolvimento Regional, o Campus Campina Grande, é o Campus 1, abraçou o tema da transição energética. Então, lá o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional sempre trabalhou as questões sobre recursos hídricos, sobre saúde, sobre agroecologia, e agora está abraçando a temática da energia. Então, eu estou dando a colaboração lá, estou no processo lá, no estágio de pós-doutorado lá, e estou levando essa contribuição da temática da transição energética também, né, com esse olhar para o desenvolvimento regional. Então, assim, é isso. Eu agradeço a oportunidade e também agradeço, no nome de lei do MST, nós agradecemos a todas as organizações da sociedade civil que vem proporcionando esse aprendizado para a gente, né? Então, através dessa vivência, que é um processo de adequação sociotécnica realmente ampliado, todo esse processo de interação entre uma instituição oficial de ensino e pesquisa como a UIFPB e a sociedade civil. Obrigado.